Bem-vindos ao Vozes da Ibis, o espaço onde as palavras ganham voz. Alguns dons não são bênçãos. Às vezes, a inspiração é só uma máscara para algo muito mais antigo e faminto. E quando a escrita deixa de ser escolha e se torna prisão, a alma paga o preço por cada palavra sangrada no papel. Nesta história, a jovem Dorothy Lemos descobre que o talento pode ser herdado, mas também a maldição. Um quadro misterioso. Um legado silenciado. Uma máquina que exige vida para gerar arte. Prepare-se para entrar em um ciclo sombrio onde a criatividade beira o delírio. E o demônio da perfeição cobra caro por cada ponto final. Este é o conto A Morte da Escrita, de Rafael Heleno. Uma oferenda tardia à memória e ao medo, que agora repousa no acervo do Museu Sobrenatural. Curta, comente e compartilhe. Com sua ajuda, as vozes da literatura nacional ganham fôlego, alcance e a eternidade que toda boa história merece. A Morte da Escrita. Rafael Heleno. O carro avançava desapressado pela descampada estrada de chão. O movimento continuado dos pneus içava uma poeira afilada, mas logo tornou-se espesso o bastante para escudar o jogo de rodas, quase como se estivesse asilado por um provisório sudário. Após cerca de 1 hora percorrendo a via vicinal, o veículo parou. Laurence não precisou me dizer que o restante do caminho seria realizado a pé. O fim, enfim, parecia próximo. Torcia apenas para não haver novos desdobramentos. Os demônios, de algum jeito, sempre retornam do inferno para nos assombrar, o que eu definiria como um revanchismo com ares sobrenaturais. Ouvi comentários dessa espécie a vida inteira. Talvez, por embevecimento, prevalecia a fé de estar realmente vivenciando o livramento. A partir de poucos minutos, a coisa aprisionada entre meus braços passaria a atemorizar outra freguesia. Sentia um alívio descomunal, embora nada disso representasse um desfecho aprazível. Fora do automóvel, sob o sol quase poente, assisti uma poeirenta nuvem espessa gradativamente se tornar mais diáfana, até finalmente revelar Museu Sobrenatural. Os dizeres estampavam a nada distintiva placa emadeirada. Com Laurence um pouco à frente, seguimos por um estreitado corredor de terra batida, demarcado por pedaços de cascalho de uma extremidade à outra. O objeto amaldiçoado começava a perder um pouco da perspicuidade. Ao prescindir o fulgor de outrora, logo assumiria o tom meio borrado, quase semelhante a um vulto esquálido. A propósito, eu sou Dorothy Lemos. O que estarão lendo a seguir faz parte de um relato quase inefável sobre a derradeira jornada de uma escritora. Até me sinto bem-aventurada por oportunizar a narração desses eventos. Apesar de restritos apenas à família, os almoços de domingo na minha casa, tradicionalmente, sempre foram verdadeiros banquetes. A refeição transcorria sem intercorrência, nos atínhamos inteiramente a comer, até meu pai quebrar o clima silente e, como de costume, tratar de defenestrar a paz. Nos últimos 2 dias você não apareceu no escritório. Se continuar faltando, terei que descontar da sua bolsa. É melhor que se apresente para o serviço amanhã. Tem um monte de tarefas se avolumando em sua mesa. Meu querido pai e o tão peculiar tom de ameaça. Geralmente ele não as colocava em prática, talvez por razão de força maior, mas não havia dúvidas de que falava sério. Tudo bem, pai. Estou ciente, ok? Você não apareceu nos últimos 2 dias, mas ouvi o estrepitoso barulho do seu teclado a noite inteira. Está ocupada com algum trabalho da faculdade? A faculdade. Para falar a verdade, não. Vai me dizer que ficou sem sono e virou a noite conversando com algum daqueles seus amiguinhos bobalhões? George, não diga isso sobre os rapazes, você mal os conhece. Mainha e seu jeito apaziguador. Se quer tanto saber, papai, passei as últimas noites trabalhando em um conto. E você acha correto isso, Dorothy? Deixar o escritório à mercê para escrever um monte de besteira. Não posso admitir uma incúria dessa, afirmou, impostando a voz, quase vociferando. George, abaixe o tom. Você sempre exigente e desrespeitoso. Ela não faltou ao estágio, por exemplo,
para sair com um bando de garotos por aí. Estava trabalhando em algo que aprecia. Você deveria dar mais valor ao trabalho da sua filha. Mamãe não conseguia permanecer impassível, colocava mesmo as mãos no vespeiro. Pare de falar asneiras, Josefa. Antes estivesse com o rapaz, beijando muito na boca, vivendo, tentando distrair a cabecinha de borboleta. Desde que no dia seguinte estivesse a postos, produzindo nos horários normais de todas as pessoas. E não perdendo tempo com textos banais, que não irão levá-la a nada. Papai, por favor, pare. Já havíamos tido essa mesma conversa antes, e assim como acontecia agora, nunca terminava bem. Além do mais, papai, quando a inspiração bate. Inspiração? Vou te falar pela última vez, mocinha, atalhou meu bom causídico. Agora mais vermelho que um tomate, em uma mostra de lídimo embate entre advogados de defesa e promotoria, novamente recorria àquele discurso repleto de argumentações canhestras. O escritório será seu algum dia. É bom pensar no futuro, mocinha. George, como não consegue perceber o óbvio, o desejo de escrever é mais forte do que ela. Lembre-se do seu pai, ele também adorava mergulhar nas histórias. Ela herdou isso dele e não tem escolha. Seja um pouco mais flexível. Você por acaso lembra o que aconteceu com meu pai? Quer mesmo que ela termine da mesma maneira? Então não me peça para fechar os olhos diante do erro. Escrever não te levará a lugar nenhum. Você tem em mãos uma oportunidade de ouro. Por que diabos não nasceu o homem? Afinal, a discussão sempre findava com alguma espécie de sentença, de teor machista, ou praguejava um balaio de teorias estapafúrdias. Quando os argumentos tacanhos de meu pai se esvaíam, indubitavelmente, recorria a comentários desse quilate. Isso fazia com que minha mãe e eu, sem pestanejar, abortássemos as conversas. Ele então se sentia um vencedor ingente, laureado pelo deleitável triunfo. Mas, a verdade é que nós, para ser mais exata minha mãe, Josefa, ao nos sentirmos acossadas diante de mais uma demonstração da inexorabilidade ensaiada pelo ominoso causídico, não hesitamos em pressionar o calcanhar de Aquiles dele. Só havia uma coisa que meu pai odiava mais do que minha verve literária, eram as estreitas relações do pai dele com a escrita. Meu avô Jaime Lemos teve uma morte meio inconclusiva, prematura, pois além de relativamente jovem ostentava ótima saúde. Em outros tempos, a literatura esteve muito presente em nossa família, conforme uma vez foi confidenciado pela minha mãe. Como prova cabal bastaria recorrer a Dorothy, o meu nome, um bem articulado sequestro da notável obra de L. Frank Baum. Meu avô fora um exímio escritor. Sabia disso sem ainda ter lido nada dele, como uma intuição. Infelizmente fora alvejado pela finitude da vida antes de conseguir efetivamente romper os laços do anonimato. Quem poderá saber o que aconteceria se não tivesse sido necessário partir para desbravar outros planos? Dias depois do embate com Painho, indaguei minha mãe a respeito dos antigos escritos do vovô. No fundo, temia descobrir que seu amado filho, George, também tratou de pôr fim a essa parte. Felizmente, após o finamento, minha mãe garantiu que todo o material produzido fosse acumulado em uma caixa, deixada no porão. Tínhamos um encontro marcado. Sem titubear, desci até lá e, por sorte, não tive dificuldade em localizá-la. Dediquei-me a devorar os despojos literários do vovô. Sua peremptória bibliografia nos tornará mais íntimos, afinal eu praticamente não o conheci, só compartilhamos existência por meros 3 ou 4 anos, dos quais nenhuma única lembrança me foi preservada. Meu avô parecia o arquétipo de escritor que jamais me tornaria, mesmo colocada a eternidade ao meu dispor. O venerável ascendente utilizava as palavras com maestria, sem empregá-las por mero acaso. Meu avô de certo utilizou uma máquina de escrever para elaborar tantos escritos. Dediquei então a tarde inteira no porão, mas não encontrei nada. A única coisa a qual me deparei, ali jogado no mesmo canto onde repousou o baú com a vida literária de Jaime Lemos, fora uma estranha pintura inteiramente desbotada, como uma autêntica exteriorização de arte abstrata. Eu queria, a qualquer custo, estabelecer uma conexão com meu falecido avô. Aquilo, portanto, haveria de servir. Embora meu conflito pudesse parecer, sei lá, meio fofinho, essa era uma história de terror, principalmente sobre perdas. Durante aquela mesma tarde, pendurei o estúrdio quadro na parede, bem defronte à escrivaninha. Antes, dediquei alguns minutos a observar a tela. Pensando bem,
Provavelmente não se tratava de uma arte abstrata e sim de uma pintura gasta, a mais poída que já vira na vida, com ranhuras que serpenteavam a estrutura vítrea da moldura. No insucesso de esbarrar com a tal máquina, ao menos a inspiração naquela longa noite esteve deveras aguçada. Logo veio o fim de semana a ser inteiramente dedicado à escrita. Lá fora, o vento fustigava os galhos das árvores. Relâmpagos tracejavam o céu, e conferia assim um pouco de fulgor a uma noite escura e tempestuosa. Algo caliginoso em meu íntimo lutava para se revelar, precisava expelir aquilo por meio das palavras. Ao voltar a fitar o quadro, tomei um susto ao notar que a tela já não parecia um rabisco dilatado. Estranhamente, tomava a forma de alguma coisa, se é que fosse possível. Deixei a questão momentaneamente de lado e voltei ao trabalho. Levei menos de 1 hora para penejar uma crônica com quase 5 laudas. Quando fitei novamente o quadro, percebi outra distinção. Era como se antes houvesse uma mancha impregnada. As linhas, anteriormente borradas, pareciam agora assumir a forma de uma máquina de escrever, quase nítida. Teria Jaime Lemos se desfeito de sua ferramenta de escrita e recorreu à pintura como uma recordação? A tormenta tornava-se mais vigorosa, enquanto assistia a fuliginosa máquina de escrever, aprisionada à moldura, manifestar sua composição mais translúcida e imponente. Embora possuísse uma arquitetura semelhante a outros tantos apetrechos daquela espécie, os contornos do objeto sugeriam sua anosa condição. As linhas retas e convexas saltavam da dianteira e se estendiam até alcançar os carretéis, para o acondicionamento da fita, deixados inteiramente à mostra em cada extremidade. Diante da escuridão violentada pelos trovões ribombantes, e do inefável fenômeno envolvendo a pintura, a inspiração pujante para esboçar um conto reclamava por minha atenção. Simplesmente ignorava a estrambólica energia a se proliferar pelo quarto. Só queria escrever, mesmo ao presenciar a oscilação da retroiluminação do meu teclado mecânico, como se a fonte própria de alimentação estivesse sendo gradativamente drenada. Na escalada de um conjunto de estranhezas, permaneci empedernida. Só meus dedos e os olhos se moviam. Quando dei por mim, não escutava mais o barulho da chuva, nem dos jatos d'água tamborilando a janela. Sequer habitava meu quarto, assim como não havia um computador e nem o teclado à minha frente. Sabia apenas estar defronte à vetusta máquina de escrever, igual àquela da pintura. Fora de controle, as mãos avançavam sobre as cinzentas letras do alfabeto. Moviam-se como parte de uma dança insana. Tec, tec, tec. O ritmo vigorante não cessava. Ra-te-ta-te-trac. O crepitante ruído, provindo do acionamento das teclas, retumbava incessantemente. Os dedos, efervescentes, sangravam palavras perante sucessivas rajadas, pontadas irregulares e quase ininterruptas. Tec, tec, tec. Agora, eu era prisioneira da pintura e a recompensa. A cada trepidar a máquina de escrever me permitia exorcizar alguns dos demônios que assombravam minha alma. Lembro de acordar na tarde seguinte com a sensação de ter levado uma coça. Pude ver que além da crônica, outros vários contos foram salvos em meu computador. Mesmo com o tempo exíguo, os textos pareciam excelentes, bem além do que levava dias, ou até semanas, para finalizar. Segui esse alucinado ritmo durante os dias subsequentes. Transformada em um zumbi nas manhãs e tardes, enquanto ao anoitecer a disposição para escrever aflorava ao me ver literalmente sequestrada para dentro do quadro. Meus dedos atacavam a máquina de escrever, dando vazão a uma progressão de estalos e ao bimbalhar da sineta. Sim, eu me tornará uma escritora tão boa, ou melhor, que o meu avô e o preço disso era o emagrecimento compulsivo, a queda de cabelo frequente e dúzias de manchas roxas espalhadas pelo corpo. Minha mãe queria consultar o doutor, mas meu problema se encontrava bem além da medicina. Sabia bem o que estava me matando. Também desvendara o enigma formado em torno da morte do meu inestimável avô. Se não fizesse nada, padeceria do mesmo fim. Tentei de tudo um pouco, joguei o quadro fora em 3 oportunidades, mas a pintura simplesmente reaparecia, pendurada no mesmo lugar. Queimei com gasolina e também apelei para uma dúzia de marteladas, tudo em vão. A tela assumirá uma condição indelével. Não encontrava uma saída, até rememorar um grande amigo do meu avô. Havia uma foto deles guardada no baú. Se chamava Lawrence, um xamã bem conhecido na cidade. Bastou uma breve pesquisa na internet para descobrir a localização do salão dos espíritos onde vivia. Um táxi me levou até uma casa sóbria,
inclusive em seu interior, com poucos móveis e um salão amplo. Um homem, aparentemente absorto sobre uma poltrona, sem olhar para mim, apenas disse que eu deveria voltar no dia seguinte, pois não costumava atender ninguém às segundas-feiras. Apenas respondi que era neta de Jaime Lemos. Ao descerrar os olhos, passou a me mirar, com semblante assustado, como se soubesse por que estava ali. Logo o pus a par de tudo. Eu me sentia segura para desabafar. É muito difícil pensar em me desfazer desse quadro. Ele dá sentido à minha vida. A inspiração nunca pareceu tão vigorante. As palavras surgem como pipocas estalando na panela. Deixá-lo é como perder o melhor que existe em mim. É exatamente nisso que o demônio se apoia. Está lhe dando o que você mais quer, em troca da sua vida. Ele expande seu talento para criar uma interdependência e em troca se nutre da sua força vital. De repente, vocês sequer dividem a autoria dos textos. Não temos tempo a perder. O quadro realmente matou o meu avô. Eu sou o único e verdadeiro culpado pela morte do meu amigo. Pelo que recordo, um estranho havia gentilmente lhe entregue a velha máquina. Alegava a intuição de ele ser o legítimo dono. A pessoa certa para extrair os melhores textos. O desconhecido, na verdade, somente estava passando a maldição adiante. Jaime, no início, ficou encantado, até se dar conta do erro, como você. Podíamos ir a outra cidade e doar a máquina a alguém, só que isso ia de encontro aos princípios dele. Então tive a ideia de conjurar uma mandinga de incorporação. Roguei aos poderes sobrenaturais, invoquei os espíritos da natureza, para atá-la a outro objeto, nesse caso a moldura. Isso, consequentemente, anularia seus poderes, por deixar de existir concretamente. Só que o demônio permaneceu. Meu erro custou a vida do seu avô. Também não quero entregar o quadro a um inocente. Acho que não precisaremos fazer isso, garota. Hoje temos o lugar certo. Já ouviu falar do Museu Sobrenatural? No mesmo dia, seguimos em busca da minha salvação. Por mais que soubesse que estava lidando com um demônio impetuoso, quase não consegui entregar a pintura ao colecionador de objetos assombrados. Mais tarde, ao me deixar em casa, Lawrence reafirmou não haver nada mais a temer, eles saberão conter a força maligna. Sentia que, para o xamã, tudo aquilo significava uma oportunidade de redenção. Na despedida, Lawrence comentou, tanto você quanto seu avô são grandes escritores. Não precisam de força oculta para alcançar o melhor. Agradeci, antes de manifestar meu desejo de nunca mais voltar a vê-lo. Livre para regressar à escrita, não perdi tempo e redigi este derradeiro relato. Percebi, então, já não nutrir deleitação pelo gosto das palavras. Elas simplesmente não me apetecem mais. Essa era uma história de terror, principalmente sobre perdas. E se agora prefiro renunciar à pena, no fim o demônio talvez tenha triunfado. Absorveu de mim uma coisa ainda mais essencial que a vida. Só me resta oferecer ao mundo uma magnífica advogada. Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes da Ibis, Contos e Mistérios te aguarda para a próxima história. E não se esqueça, o link para adquirir os livros da Ibis está na descrição do nosso canal. Até breve.